Graça e paz, amados de Deus, você está no meio do nosso ponto teológico. Como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia, que eu já tenho falado já nos últimos vídeos que vocês deixaram de ser iniciantes há muito tempo, né? Hoje é a aula 74. Vocês, após esses longos meses aí, são e não são iniciantes, né? Você pode dizer assim, bem, eu estou aqui assistindo essas aulas e eu posso dizer que já tenho aprendido alguma coisa. Vocês já podem mais dizer que não sabe de nada, não é verdade? Então, estamos aí para mais uma aula. E você que não é inscrito no nosso canal ainda, eu peço a você isso, ative aí o sininho da notificação aí, se inscreva no nosso canal, vai fazer parte da família Point. Peço a você que está assistindo as nossas aulas que compartilhe, dê o like, comente, faça esse feedback aí, perfeito? Dê aí, fale aí se você tem acompanhado todas as aulas, compartilhe nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, vamos ajudar a engajar o canal, perfeito? E se você tem sentido no seu coração de abençoar o nosso canal, você que tem sido abençoado, né, no meio deste canal, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, você pode tornar-se um apoiador. Você já deve ter percebido que nós não temos clube de membros, né? Vídeos exclusivos, aí você tem que fazer uma assinatura, pagar R$20, pagar R$14,99, R$20,99, R$30. Não, nós não temos clube de membros, todos os vídeos são liberados para todos, mas eu peço, né, se o Senhor tem tocado no teu coração, você pode ser um apoiador. A partir de R$5 você pode apoiar o nosso canal, perfeito? Aqui abaixo tem um link, né, nos comentários, você tornar-se um apoiador mensal. Fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point, ali a gente troca ideias, perfeito? E você também, dentro em breve, também está correndo sério risco, sim, de ser sorteado com livros de teologia, porque nós vamos fazer isso com os apoiadores. Perfeito? Então vamos para a aula. Ministério do Espírito Santo. Nesta aula 34, estamos na reta final aí dos nossos estudos, né? O Espírito Santo é o representante de Cristo e ele está entregue, ou melhor, o Espírito Santo é o representante de Cristo, a ele está entregue toda a administração da igreja até a volta de Jesus. Cristo ocupou o lugar que lhe fora reservado no céu, onde Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios 1:22. E o Espírito desceu para começar a obra de edificar o corpo de Cristo. O propósito final do conselheiro é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Pois é, né? O Espírito Santo é o alter ego do Senhor Jesus. Ele disse que voltaria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos e enviaria o Espírito Santo Consolador, né? E sabemos que o Espírito Santo, né, o Paráclito, né, tem vários significados, né? Conselheiro, advogado, aquele que consola, aquele que é chamado para estar junto de, ao lado de, né? Tem o papel de defender-nos, de ser também aquele que faz a intercessão, né? Paulo vai dizer isso, né, em Romanos, né, capítulo 8, dizendo que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisas profundas como essas, né, que por mais que tentemos encontrar palavras para explicar, apenas precisamos crer e vivenciar isso, né? A ação do Espírito Santo na igreja, né? Eu creio piamente que é o Espírito Santo que levanta ministérios na igreja. Eu creio piamente que é o Espírito Santo que levanta ministros. Eu creio piamente nisso. Eu, como pastor, eu peço e oro ao Senhor, pedindo que Ele abra o meu entendimento, para que Ele levante ministérios, Ele levante pessoas, trabalhadores para a seara, para a sua seara, né? Sempre tendo essa perspectiva, né, de que o Espírito Santo é que está nos direcionando, controlando todas as nossas ações. E ainda que, né, vamos cometer erros e falhas, porque nós somos passíveis de erros e de falhas, eu entendo que até mesmo quando nós cometemos algum equívoco tentando acertar no que diz respeito a servir ao Senhor, a exercer o ministério, é para nosso aprendizado, certamente. Aí Deus permite que você troque os pés pelas mãos tentando acertar, achando que está fazendo certo ali no ministério. Deus permite
até mesmo para nos ensinar algumas coisas, né? E diz aqui, a crença na direção do Espírito estava profundamente arraigada na igreja primitiva. Não havia nenhum aspecto da vida em que não se reconhecesse seu direito de dirigir ou em que não se sentisse o efeito de sua direção. A igreja entregou inteiramente sua vida à direção do Espírito e ela continuou a rejeitar as formas fixas de adoração, até que no fim do século a influência do Espírito começou a declinar e as práticas eclesiásticas ocuparam o lugar da direção do Espírito. A direção do Espírito é reconhecida nos seguintes aspectos da vida da igreja. Aí vai abordar aqui alguns aspectos. Letra A, administração. Mas antes de entrarmos nesses aspectos, é sempre bom a gente lembrar isso, né? Muitas vezes, né, nós, nos nossos cultos, nós ficamos enrijecidos, ficamos travados, né? Com receio do agir do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, outros se deixam levar, não pelo Espírito Santo, pelas emoções no culto, nas orações, e você vê claramente ali que ela está manifestando as suas emoções da sua carne. Não é algo espiritual. Na cabeça dela é o Espírito Santo, mas não é. Então a gente precisa buscar isso em Deus, né, o equilíbrio, para que não estejamos engessados, enrijecidos, digamos assim, sob a direção, sob a égide do Espírito Santo, e ao mesmo tempo para que nós não deixemos nos levar pelas nossas emoções, achando que é o agir, o mover do Espírito Santo, né? Então ele fala o seguinte, né, que a direção do Espírito Santo é reconhecida nos seguintes aspectos da igreja, na vida da igreja. Letra A, administração. Os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito Santo. Então ele cita aqui Atos 8, 10, 13, pois é. Né? Diz lá em Atos 13 que eles estavam orando e jejuando e o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ou seja, quando nós estamos na direção do Espírito, é o Espírito Santo claramente que vai apontar, é este está preparado, é esse que eu quero. Né? Existem pessoas que até Deus tem propósito no futuro, planos com ela no futuro, mas não agora. Né? Então a pessoa precisa ter a calma, a paciência para se deixar ser moldada, primeiramente tratada pelo Espírito Santo para ser uma bênção na frente. Ela não pode colocar, né, o que a gente chama de colocar a carruagem na frente dos burros, antecipar-se ou queimar etapas. Estou acertando aqui o celular. Não ficou legal, mas tudo bem. Paulo estava consciente de que todo o seu ministério era inspirado pelo Espírito Santo. Paulo não tinha dúvidas, né? Nós não podemos ter dúvidas do chamado. Talvez Satanás vai colocar dúvidas, né? Dúvidas no chamado. Eu conto a você, confesso a você que no início do meu ministério, primeiro e segundo ano, eu fui provado e forjado pelo próprio Deus, né, para que caísse por terra toda a visão romântica do ministério, né? Então eu passei por umas provas violentas, cara. Primeiro e segundo ano do meu ministério, meu Deus do céu. E ali, passando por aquelas provas, eu cheguei até mesmo a duvidar. Falei assim, será que eu realmente fui... Né? Foi por pouco momento, eu não fiquei pensando nisso muito tempo não, mas foi por um breve momento, fiquei pensando, será que realmente eu fui chamado para isso? Né? Algumas pessoas, né, que estavam agindo na igreja ali começaram a me colocar em xeque, né, começaram a bater de frente. Eu tive que lidar com isso, foi difícil. Mas depois, graças a Deus, o Espírito Santo trouxe consolo no meu coração e eu comecei a ter essa consciência do chamado de Deus para a minha vida, né? Então Paulo aqui diz que Paulo estava consciente do seu ministério, que o seu ministério era inspirado pelo Espírito Santo. Em todas as suas viagens ele reconhecia a direção do Espírito. O Espírito dirigia a igreja em sua organização. A gente percebe isso quando as coisas estão fluindo, né? Em 11 anos como pastor aqui, na minha igreja, eu tentei implantar algumas coisas que não fluíram. Não fluíram. Então, se não fluiu, eu tive que ter a sensibilidade para perceber que não era vontade de Deus. Por alguma razão o Senhor não quis. Então eu tirei. Quer te dar um exemplo? Certa vez, alguns anos atrás aqui, eu falei assim, irmãos, todo primeiro domingo do mês de Santa Ceia, nós vamos chegar um pouco mais cedo e nós vamos
fazer um café da manhã. Todo domingo, né? Beleza. Antes do culto. O culto começa às 9 da manhã. Então, ali por volta de 8, né, até umas 8h40, a gente teria aquela comunhão. No primeiro domingo, vieram algumas pessoas. Eu pensei que haveria uma maior adesão. No outro domingo, quase ninguém. No terceiro domingo, só estava eu e minha família. Eu olhei e falei, bem, eu não posso obrigar ninguém a nada, né? Nem mesmo os meus diáconos estavam presentes. Por alguma razão, quiseram vir, a gente não pode brigar. Então, não obriguei ninguém a nada. Simplesmente eu falei, a partir de hoje não tem mais nada. Percebi que não fluiu, então, por alguma razão o Espírito Santo não quis e a evidência de que não iria fluir, não iria frutificar aquela comunhão ali, foi as pessoas não virem. Eu tive essa sensibilidade. Ao mesmo tempo que pode ser também, poderia ter acontecido o seguinte, as pessoas não virem e eu deveria ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus para poder persistir mais um pouco. Certo? Mas para mim foi muito claro. Não veio a ideia, uma direção do Espírito Santo para dizer assim, persista mais um pouco, porque o povo vai vir. Não. Foi bem claro para mim que não adiantava fazer aquilo ali. As pessoas não queriam. Mas uma coisa que dá muito certo, que deu muito certo, por exemplo, todo culto, domingo de manhã, o culto acaba às 11 horas da manhã, o pessoal fica numa comunhão, aí tem um cafezinho na cantina. O pessoal fica até quase meio-dia. E foi espontâneo. Não obrigo ninguém, nem falei assim, ó, pessoal, fiquem aí até quase meio-dia, batendo papo, tomando café. Na cantina, agora é pago. Né? A outra hora a gente trazia cada um café, um pão ali antes do culto, mas fluiu depois do culto. Então eu preciso ter essa sensibilidade para perceber se algo é a direção do Espírito ou não. O Espírito Santo dirigia a igreja também na questão da pregação. Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado pelo Espírito Santo enviado dos céus, 1 Pedro 1,12, o qual recebiam com alegria que vem do Espírito Santo. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O pastor A.J. Gordon, há muitos anos, fez a seguinte declaração. Nossa época está perdendo seu contato com o sobrenatural. O púlpito está descendo a esfera da plataforma secular. E o que dizer sobre isso, né? Meu Deus do céu. Olha, se Charles Spurgeon, por exemplo, há 100 e poucos anos atrás, visse o que estão fazendo, o que os pregadores estão fazendo hoje, no século XXI, acho que ele infartava, meu. Ele era um pouquinho obeso, então. Ele ia infartar bem mais rapidamente, muito rápido. Porque são muitos absurdos. Tem uns caras que querem pregar fantasiado de Chapolin Colorado, de He-Man, Capitão América, não é isso? Ah, não, porque querem entreter o jovem. Né? Certo pregador disse o seguinte, né? Nós, muitas vezes, a igreja acha que o jovem não pode ouvir falar sobre teologia, porque ele não vai entender. Mas na escola o cara está ouvindo falar sobre matemática, geometria, aritmética, geografia, química, física. E lá, essas coisas ele pode entender, mas a teologia não. Aí por isso a gente tem que fazer eventos, festinhas, o cara tem que vir fantasiado de Chapolin Colorado, do púlpito fantasiado de Homem de Ferro, Herói da Marvel, para captar a atenção dos jovens, porque eles são um bando de retardados que não conseguirem ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo? Enfim, você sabe, né? O negócio tá feio. A oração. Jesus, tal qual João, ensinou aos seus discípulos um modelo de oração como guia em suas petições. Contudo, antes de partir, ele falou de uma nova classe de oração. Oração em meu nome, segundo João 16:23. Não a repetição de seu nome como se fosse uma espécie de superstição, mas sim como um modo de se aproximar de Deus, unido espiritualmente a Cristo pelo Espírito. Desse modo, oramos como se Jesus mesmo estivesse na presença de Deus. Paulo ordena que oremos no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, Efésios 6:18. Judas descreve os verdadeiros cristãos como orando no Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 e 27, lemos que o Espírito está fazendo em nós o mesmo que Cristo está fazendo por nós no céu, isto é, intercedendo por nós. Né? Hebreus 7, 25 vai dizer que Cristo intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito Santo intercede por nós, como eu falei, com gemidos inexprimíveis. Assim como Cristo na terra ensinou a seus discípulos como deveriam orar, de igual modo hoje ele ensina a mesma lição por meio do conselheiro ou consolador. Naquele tempo foi uma dedicação, uma direção externa, agora é uma direção interna.
Então, o Espírito Santo é ele que nos impulsiona, né? E claramente o Espírito Santo, pelo menos a mim, fala durante o dia, ó, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar. Você tem que orar, a hora agora, né? Dedique um tempo ali à oração. Claro que você pode, né, no seu dia a dia, estar fazendo seu trabalho, estar ali lavando, a senhora está passando a sua roupa, a senhora está lavando louça, está trabalhando como diarista, o irmão está dirigindo, motorista. É óbvio que você pode orar em espírito, né? Orando em pensamento. Mas é importante também saber que é necessário, quando acaba essas atividades, que você tem um tempo de devoção ali, que o Espírito vai te impulsionar a orar, que ele vai se mover no seu interior, no seu espírito, te erguendo, te sustentando, te renovando, te fortalecendo. Então o Espírito, ele dirige, né? A direção do Espírito é reconhecida nesses aspectos. Letra A, repetindo, administração. Letra B, pregação. Letra C, oração. Quarto, cântico. Como resultado de ser cheios do Espírito, os crentes estão falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, Efésios 5,19. Falando entre si significa o canto congregacional. Salmos pode se referir aos salmos do Antigo Testamento, os quais eram cantados ou entoados. Cânticos espirituais denotam expressões espontâneas de melodia e louvor inspiradas diretamente pelo Espírito Santo. Não é interessante isso, né? Existem os cânticos que nós conhecemos, coloca-se a letra ali no data show, a maioria das igrejas já tem isso, coloca-se, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, né? Coloca-se a letra ali, ainda muitas igrejas usam os famosos hinários, naqueles livrinhos para cantar, mas existem os cânticos chamados cânticos espirituais, que durante a oração você começa ali a cantar, né, expressando louvor, adoração ao Senhor. Você percebe claramente que aquilo foi espontâneo, que isso está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Isso é tremendo, né? É o que nós chamamos de um cântico novo. Oferecemos ao Senhor um novo cântico, né? Isso é lindo. Entre uma oração e outra, você bendizendo, louvando e adorando o nome do Senhor através do cântico. E outro aspecto é o testemunho, né? Na igreja primitiva, não existia essa linha de separação entre o ministério e o povo leigo, como hoje se observa na cristandade. A igreja era governada por um grupo ou concílio de anciãos, mas o ministério de expressão pública não estava restrito somente a eles, né? A qualquer que estivesse dotado com algum dom do Espírito, profecia, ensino, sabedoria, línguas ou interpretação, era-lhe permitido contribuir com a sua parte no culto. A metáfora corpo de Cristo descreve bem o funcionamento da adoração coletiva sob o controle do Espírito. Isso traz à nossa mente a cena de um grupo de membros, um após o outro, contribuindo com a sua função particular no ato completo da adoração e todos igualmente dirigidos pelo mesmo poder animador. Assim, eu penso da seguinte forma, é óbvio, né? No primeiro século não havia templos cristãos, então a igreja se reunia nas casas, certo? Então quando se fala assim, a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto se reunia na casa de fulano. O que você imagina quantas pessoas numa igreja? Essa igreja era composta, você imagina quantas pessoas? Uma igreja que se reúne numa casa. Quantas pessoas se reúnem na sua casa, por exemplo, na tua sala? 150? 200? 500 pessoas? 500 membros? Então, é óbvio que essas igrejas aí, que a gente vê nas epístolas, quando se fala de igreja, Paulo, carta de Paulo à igreja de Corinto. Na nossa cabeça a gente imagina, a gente faz essa associação com as nossas igrejas do século XXI. A gente acha que essas igrejas eram compostas de 150, 200 membros. Possivelmente não, queridos. Era igreja nas casas. Então era o quê? 30 no máximo. Você enche a sua sala aí com 15, 20 pessoas, já está aglomerado. Então eram igrejas familiares, certo? Então, uma igreja que se começa numa casa, até hoje, né? Igrejas que começam em casa, é algo muito informal. Muito informal. Geralmente não se pede oferta, né? Não se pede oferta, tá todo mundo informal ali. Só que quando o Espírito Santo vai movendo-se, né, as vidas vão sendo salvas, começa a superlotar ali o ambiente da casa, é óbvio que o cara tem que partir, quem está liderando ali, quem está abrindo na sua casa, quem está pregando constantemente no meio daquele grupo, é óbvio, né, que ele vai ter que partir para o aluguel de um espaço maior para receber as pessoas. Ó.
Eu até falei isso na última live. Né? Existe a igreja mística, né, que são os lavados remidos pelo sangue, né? E existe o CNPJ, a instituição. Você vai se reunir, vai alugar um galpão, você que está liderando o trabalho, você começou, então Deus te levantou. Beleza? As pessoas te reconhecem com o chamado pastoral? Beleza, show, então é Deus. Aí você sai da tua casa, que está superlotado, aí vai para o espaço, alugado. Aí tem o CNPJ, registro em cartório, aluguel, água, luz, cadeiras, instrumentos, data show, ar-condicionado, bancando tudo isso aí. É uma grana, é óbvio que ele vai ter que pedir oferta, porque é óbvio que a obra de Deus precisa. Então o Espírito Santo, ele começa a mover, e aquela igreja ele vai crescendo, aquela igreja Deus vai levantando ministérios, outras pessoas vão se chegando, dali Deus vai levantando outros missionários, pastores, e assim a obra de Deus vai crescendo. Então, é óbvio que um culto numa igreja com 200, 300 membros fica bem distinto, né? Ele vai se diferenciar de um culto onde tem 5, 10 pessoas numa sala da sua casa. É óbvio, né? Imagina, todo mundo querendo profetizar, todo mundo querendo cantar num culto com 250, 300 pessoas. Vamos dar oportunidade para todo mundo, falar em línguas, cantar, interpretar, saltitar, dar cambalhota. Você está entendendo? Diga-me se eu me fiz entender. Então, hoje, obviamente, né, o sistema eclesiástico, ele vai ter ali as pessoas, são chamados oficiais da igreja. Pelo menos a minha denominação, nós não temos esse... Eu respeito você que tenha, tá? Respeito a sua igreja, mas nós não temos esse hábito e eu prefiro o hábito da minha denominação. Por isso que eu estou nela há 20 anos, né? Onde quem prega, todo culto quem prega é o pastor. O pastor que foi chamado para pastorear, né? Então ele precisa estar de púlpito pastoreando, direcionando, apacentando o rebanho. Né? Mas existem igrejas que gostam e tem a seguinte levada de que, né, todo mundo, todo culto, 50 pessoas tem que ter oportunidade para falar, e fala. Quando entrega o microfone pro pastor lá para as 10h30 da noite do domingo, o povo já tá cansado, o povo já tá levantando para ir ao banheiro, tá indo embora. Aí entrega-se para ele falar 10, 15, 20 minutos. Então nós assim, a minha visão é de que isso aí, todo mundo tem que falar. Eu penso que para igrejas domésticas, igrejas que estão começando ali, 10 pessoas no máximo numa sala, num ambiente, que fala todo mundo. Profetiza todo mundo, entrega, canta um hino todo mundo, e fica ali, 5, 7, 8 pessoas. Agora numa igreja com 200, 300 membros presentes, todo mundo quer falar, todo mundo quer cantar, aí que vai entrar, né? Ordem e decência, né? No culto, como diz o próprio apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto, no capítulo 14. Enfim, queridos, na próxima aula nós vamos falar sobre a ascensão do Espírito. Deus abençoe e até a próxima.